É, lido hoje um assunto, né, que traz muita curiosidade das pessoas de querer saber, né, o pós-morte. E aqui Meixo Sama nos explica perfeitamente, né, como acontece. O mais interessante é entendermos que cada um vai para a sua religião, ou seja, no que acredita, né? Vai para esse mundo. Então, aqui, como fala aqui, ele fala que tem diversos professores, né, no Yatimata, no que a própria pessoa praticava, na religião que ele praticava. Então tem os mestres, né, os que vão ensiná-los durante um período de tempo a se elevar espiritualmente, né? Então, durante 30 anos ou mais, né, é feito esse estado de purificação, né, no purgatório. Mas aqui, como a gente leu no comecinho do ensinamento, muita gente meio que é fugitivo, né, e nasce logo em seguida da morte, trazendo ainda muitas coisas do passado ainda não purificadas. Então percebemos em muitas pessoas um acúmulo de vidas, né, e vivendo uma vida, mas um acúmulo de várias vidas, né, e com problemas de várias vidas, tudo numa vida só. E parece que fica até encavalado, né? Fica até travado a própria vida da pessoa, de tamanha mácula ainda que precisa ser purificado. Então, a atual situação do mundo, a gente percebe nítido esse cenário de pessoas não sabendo mais o que é, né, e procurando, tentando achar a sua identidade, mas de tamanha coisa acumulada, já mal sabe mais do que ela é de verdade, né? Justamente por não obedecer essa lei, né, que é ir para o mundo espiritual e nos purificar, né, purificar-nos. Interessante essa história de pegar o barco, já nas religiões nórdicas, no Antigo Egito, muitos se falam desse tipo de mundo espiritual, né, em que a pessoa deste mundo material, passando para o mundo espiritual, precisa pegar um barco, né? Então, para os guerreiros, eles deixavam uma moeda colocada nos olhos do guerreiro, para que quando o barqueiro chegasse, ter dinheirinho para poder pagar o barqueiro, né? Senão como se ficasse preso a esse mundo material para o resto da vida. Então, feito essa alusão a esse barco, né, espiritual, e o julgamento, depois passado ao mundo espiritual, atravessando esse rio ou esse lago, chegando ao mundo espiritual, deparar-se com o julgamento, né? Esse julgamento também no budismo, no cristianismo, também é a mesma história, né? Com os participantes diferentes, com nomes diferentes, mas com a mesma função, né? Como num julgamento tem o juiz, tem o advogado de defesa, o advogado, né, que vai te incriminar pelos atos que você cometeu neste mundo material. Então, depende da gente, né, já a começar por esse mundo, a entendermos todo esse mecanismo, né, de purificação e de aprimoramento, né, que é o mundo espiritual.
Já o mundo material é o mundo que a gente veio prometendo dedicar a causa, né, para a melhoria da humanidade. E isso a gente com certeza promete, né, antes de vir, e por causa de 1000 razões, às vezes acabamos desviando do propósito que a gente veio executar. Então, o Meixo Sama nos coloca com muito aberto, aqui no caso principal, o mundo espiritual do Japão, né, em Madayo como sendo o juiz. Lá atrás, né, ele com o nome de Kunitokotachi no Mikoto, né, a divindade que regia o mundo, reinava num mundo de paz e tranquilidade, e ao ser banido desse mundo, ele opta por trabalhar neste local, ou seja, o juiz dos mortos, né? E uma parte dele nasce na terra, no mundo material como Kanon, né? Então, esse é o trabalho aqui do caso de Emadayo, no que está escrito no ensinamento, né, que pessoas com o espírito maligno ou mal, né, o enxerga bravo, e pessoas, né, claras e puras o enxergam com justiça e amor, né? E muito interessante também a cor das roupas que a gente usa no mundo espiritual, né? Aqui fala que o ideal é roupa branca, né, simbolizando que, né, tem poucas máculas a serem purificadas. Já da cor preta, né, a necessidade de lavar muito essa roupa, né? Então, tudo isso, né, a gente estuda e vê o quanto é importante o nosso trabalho aqui no mundo material em relação aos nossos ancestrais. Quando a gente oferece uma oração em homenagem aos nossos ancestrais, aqueles 30 anos necessários para a purificação e entendimento e arrependimento, às vezes é feito num instante, no momento em que, por intermédio do seu descendente aqui da terra, feito uma oração com muito amor e carinho, transmite para eles como uma intensa luz, né? Mais do que o espírito naquele momento tem condições de receber. Então essa abundância de luz, esse convite feito ao local sagrado, o Soreisha, faz com que essas almas, quando voltam ao mundo espiritual, não mais voltem no mesmo nível que estavam. Ele já voltaria para um plano superior. Então, o quanto isso ajuda eles no tempo, né? Na própria evolução espiritual deles. Não é difícil presenciarmos pessoas que fazem cerimônia em homenagem aos ancestrais, de repente ficar tão feliz, emocionado e até as lágrimas, né, sentindo do outro lado o ancestral, o próprio ancestral, agradecendo e muito as orações. Então, através do fio espiritual, passa esse sentimento e acontece, né, momentos assim únicos, né, pós-oração ou durante a oração, de uma integração entre os ancestrais e a própria pessoa, do mundo espiritual com o mundo material, formando um só local, né, um local de transição, um local em que ambos os lugares, tanto espiritual como material. Então, temos assistido a milagres maravilhosos, né? Porque com a melhora do ancestral,
através do nosso fio espiritual, a gente sente o que eles estão sentindo, né? Muitas vezes a nossa tristeza é deles também, né? E vice-versa. E com isso, a melhora deles também nos traz uma melhora significativa, né? Não vamos dizer que tudo é culpa dos ancestrais, claro, né? Tem a nossa parcela de culpa na nossa vida, mas que tem muita influência por nós né, sermos, né, de uma linhagem só, né? Então, atentem a esse ponto, e se a gente está realmente, né, de alguma forma, dedicando em prol dos nossos ancestrais, ou que a gente esqueceu por completo, né? É muito gratificante poder dedicar e, de alguma forma, né, aos pais falecidos, de alguma forma, tentar retribuir o agradecimento de nos ter criado, né? E é uma grande oportunidade, né, de podermos fazer isso com apenas uma oração, apenas uma cerimônia, né, simples, né, mas que de grande emoção para eles e de grande alegria para eles, né? Porque imaginem, no mundo espiritual, aqueles milhões de espíritos juntos, né, purificando. De repente, um alto-falante falando, fulano de tal, né, uma oração para fulano de tal, né, e aí eles serem chamados. Quanto isso, né, não alegra eles. Então, a todos que já fizeram, né, muitas orações em homenagem aos seus ancestrais, né, continuar nessa, porque quase que infinito o número de ancestrais que nós temos, né? E aos que não têm muito costume, né, experimentar essa maravilha que é oferecer oração. E claro, né, também o que vocês dedicam vão para eles. O orgulho que eles ficam, né? Olha, está lá meu ancestral dedicando ali, né? O quanto eles ficam felizes, porque lá é o tesouro maior. Aqui, muitas vezes, é ofuscado pela matéria, né? Então, quem tem mais matéria fica mais nos holofotes do mundo, mas lá no mundo espiritual é quem tem mais virtudes, né? Quem mais trabalha para Deus, quem mais tem amor no coração. Esses são os tesouros, esses são as almas a serem admiradas. Então, esse pedaço do ensinamento que nós lemos hoje, né, retrata bem essa transição que muita gente faz ao mundo espiritual, mas de uma forma equivocada, ou seja, achando que não tem nada além da vida material. E quando chega lá, fica um ser humano, né, que totalmente perdido. E ainda mais se os familiares também não acreditam, ainda mais se não há uma oração para eles, o que vai ser, né, dessas almas? Porque durante 50 dias eles têm um período de transição do mundo material para o mundo espiritual. E então eles praticamente ficam junto com os parentes se despedindo, né? Mas depois de 49 dias para 50 dias, eles têm que ir para o mundo espiritual, né? E sabendo isso, o quanto a gente pode ajudar. Essa oração que é feita, né, de 10 em 10 dias, até completar os 50 dias, para fortalecimento da alma dele, para já dando um endereço, né, no mundo espiritual. Você vai para esse nível, você vai para esse
esse mentor, esse espiritualista, esse mestre, vai lá com ele, né? Já pedindo uma elevação espiritual para esse espírito. Então, o que é feito por vocês em homenagem a eles, tudo é transmitido, tudo é entregue sem falta para nossos entes queridos. Tá? Então, vamos às perguntas de hoje. Pergunta: a lei olho por olho e dente por dente será abolida na era do dia? Olho por olho, dente por dente, né? Uma das leis mais antigas da humanidade, né? Desde a antiguidade é colocado isso como lei. Em muitos povos é mais do que isso, né? A pessoa dente pela vida da pessoa, ou seja, cobrava muito mais, né? Mas aí essa lei ficou uma pela outra, né? Ou seja, a pessoa machucou o olho de um, aí é machucado o olho dele, né? Tira o dente dele, tira o mesmo dente dele, ou seja, é equivalência, né? E com isso a era da noite praticamente ficou sendo regida por esse tipo de lei, né? Que praticamente uma pessoa que mata é condenada à morte e assim sucessivamente. Só que o primeiro a vir para confrontar essa lei foi Jesus, né? Que chegou com a diferença na lei no que principalmente quando oferece a outra face, né? Quando batem na sua face, oferecer a outra face. Isso já não seria dente por dente, né? Porque aí bate na sua face e devolve na mesma moeda. Aí vira briga, né? Porque começa a briga. E aí Jesus entra com essa nova lei. É a lei divina, né? Porque o espírito precede a matéria. Quando acontece de alguém nos bater, é porque algo a gente fez espiritualmente, algo a gente tem guardado na alma, guardado no espírito, para levar esse tapa no rosto, né? Então, quando você leva algum revés, alguma dor, alguma coisa que machuca você, em vez de pensar no que quem te machucou, e sim, puxa vida, o que eu fiz, né? Deus me perdoe. Aí, nesse sentido, o que acontece? Quebra, né, também esse círculo que estamos vivendo. Tem uma frase de Mahatma Gandhi que ele diz que dente por, né, olho por olho, dente por dente, que se olho por olho, se essa lei, né, todos seguirem essa lei, que a humanidade inteira ficaria cega, pois é uma coisa que vai crescendo, não tem fim, é uma bola, né, vai crescendo cada vez mais. É o que nós estamos vivendo neste mundo atual, justamente tentando devolver o que fazem para nós, né? Isso, de uma certa forma, não deixa de ser uma grande vingança, né? É a lei da vingança. E Meishu Sama, uma das coisas que ele abominava, né, era a vingança. Em nenhuma sessão de cinema ou nos contos de histórias, ele deixava contar histórias que o tema fosse a vingança, justamente para não estimular, justamente para não dar força a esse sentimento. Então essa era um dos temas que Meishu Sama falava: só tomar cuidado,
com isso, né? Não incentivar a vingança. E a gente percebe no mundo atual, hoje, mesmo no Brasil, um sentimento de vingança, de revanche muito grande, né? Mesmo na política, mesmo na sociedade, está criando um clima que geralmente, se nada for feito, culmina em guerra. E a humanidade já viu isso muitas vezes, esse filme muitas vezes. Antes de eclodir uma guerra, a sociedade entra em ebulição, né? Um contra o outro, um culpando o outro, né? Pela infelicidade, né? E com isso fica no ar. E ficando no ar, essa nuvem preta, a necessidade de uma limpeza. E aí vem a mais triste da purificação do ser humano, que é a guerra. Então, a pergunta aqui, a lei olho por olho, dente por dente será abolida, né? Sim, a lei que vai prevalecer é a lei divina, né? É justamente a lei essa que eu, né, disse que vai reger o mundo, né? Ou seja, a lei baseada no amor, a lei baseada na luz, né? Então, com isso, tendo isso no mundo, automaticamente extingue, né, esse jeito materialista de pensar, né? Olho por olho, dente por dente. A lei do mais forte dominando o mais fraco também será abolida na era do dia? O homem conseguirá viver sem o poder? O poder é uma das coisas, né, mais almejada pelos fortes, né? Justamente na era da noite a gente pode assistir a muitos filmes de tempos antigos em que todos procuram o poder a qualquer custo, né? Através de guerras, intrigas, traições, é feito correr atrás, né, desse poder. Mas na era do dia, né, essa vacância, né, está vago o mundo, o poder, né? Com a chegada de Canon, o poder, né, vai ser restaurado, e com isso a lei divina passa a vigorar, né? Pois durante era da noite, a dificuldade da falta de luz do sol, mas na era do dia, o sol a pino, né, não vai dar mais para nenhum tipo de mal, né, fazer o mal, e que logo descoberto, logo a pessoa é presa, a pessoa se arrepende, porque, né, aparece logo, né? E essa coisa de esconder, essa coisa de camuflar, não mais será possível. E a gente tem assistido essa transição deste mundo da noite para este mundo novo, o mundo do dia. Assistindo coisas que jamais a gente pensou que ia acontecer na política ou nos homens poderosos, né? A gente tinha a certeza que jamais um colarinho branco ia preso. Esse era uma coisa que era corriqueiro, mas que não iam preso. Mas hoje a gente vê, né, eles indo para a cadeia. Quer dizer, tudo isso tenho certeza que já faz parte de um novo mundo, né, fazendo parte que está debaixo já, né, da influência da luz de Deus. Por isso a purificação vem, né, rápido.
observamos que todos os homens buscam o poder e a dominação. Mesmo entre os fracos e os que nem têm quase nada, sempre buscam o poder como líder de seu grupo. Qual a melhor maneira de reduzir essa ganância que o homem tem pelo poder? Essa vontade, esse correr atrás do poder é justamente um vazio que tem dentro de cada um que faz esse tipo de corrida, né? Quando a alma, quando o espírito se preenche, né, com o Espírito de Deus, a primeira coisa que os iluminados falam é de uma satisfação plena, né? É de uma alegria que não, como se fosse não precisar de mais nada nesse mundo, pois teria tudo, sentindo a plenitude, sentindo a felicidade máxima. Ela não mais, né, almejar outras coisas senão esse preenchimento desse vazio, né? Tem ensinamento que fala que justamente essa corrida ao poder, corrida à matéria, foi de fato uma coisa colocada por Deus para que o ser humano de alguma forma desenvolvesse essa parte material, né, durante a era da noite, e com muitos conflitos e muitas indas e vindas, o ser humano tentando de alguma forma, através da matéria, achar uma felicidade, né? Mas chegou o momento agora, né, de muitos não mais desistirem, né, que através da matéria não tem como buscar essa satisfação plena, né? Então é mais ou menos coincidindo com o plano de Deus, ou seja, não mais precisar, né, dessa correria ao mundo material, e todos, né, chegado ao momento de procurar preencher, né, essa parte que falta, né? E Meixo Sama fala que é relativamente rápido esse preenchimento, né? Através nós, que a gente sabe o quanto é maravilhoso quando estamos ou rezando, ou dedicando, ou ministrando jorei, né? A palavra principal, né, que vem, o sentimento principal que vem no nosso coração é satisfação, né? Então, eu acho que é justamente essa falta, né, de luz, essa falta de Deus, que fez o ser humano correr tanto para nenhum lugar. Muitas vezes o homem se frustra quando não atinge o seu objetivo e usa alguma doença como uma forma de fuga. Às vezes surgem doenças graves e contínuas. Pelo ensinamento, as doenças severas eliminam espessas máculas espirituais, mas o mais comum é observarmos que nem assim a pessoa muda, continua no mesmo estágio. Gostaria de orientação sobre como podemos evoluir e modificar os pensamentos errados e insistirmos em manter. A frustração, né, de não alcançar um objetivo material, né, e é uma forma de fuga, sugerindo doenças, mesmo sabendo que eliminam espessas máculas espirituais, mas mesmo assim a pessoa não muda, continua no mesmo estágio. Para nós mudarmos, o primeiro requisito é justamente olharmos para dentro da gente mesmo, né? Vigiarmos a gente mesmo,
Porque quando a gente está vigiando os outros, julgando os outros, a gente toma a posição que a gente está certo, né? A partir do momento que você está julgando alguém, você tem que estar certo, né? Você tem que estar no lugar do julgador, e ao julgar você está tomando essa posição de que é o perfeito, né? E nesse tipo de atitude faz com que jamais a gente reflita nossos erros, né, nossos apegos, nosso ego, né? E é interessante, Mircea, em uma frase ele resume todo o sofrimento do ser humano. Ele diz assim: todo o sofrimento do ser humano baseia-se ou em ego ou em apego, ou nos dois, né? Ego e apego. E realmente a gente viu no ensinamento, a pessoa é infeliz porque nasce prematuro nesse mundo porque tinha apego ainda à vida anterior, e com isso nem vive para resgatar a vida anterior, e vive infeliz nessa vida atual, né? Então, por causa do apego, não conseguiu nenhum dos dois, né? E fadado a ter uma vida bastante infeliz, né? Por não obedecermos ao fluxo da natureza, ao fluxo da lei divina, né? Que é purificar no mundo espiritual. Então eu acho que aqui também, muitas vezes, essa própria frustração, essa própria infelicidade está de fato ligado a esses dois sentimentos, né? Um ego excessivo, de um apego, né, a coisas que não vale a pena, e com isso o ser humano estagna, ou pior ainda, cai cada vez mais, né? E fica, né, como na pergunta aqui, ficar no mesmo estágio. E ficar no mesmo estágio, com todo esse sofrimento, é muito triste, pois tendo o sofrimento como uma aula, a gente melhora, mas tendo o sofrimento como um castigo, a gente fica com mais raiva e mais vontade, criando mais máculas para as próximas purificações, né? Então, eu acho que acima de tudo, primeiro olhar para o próprio umbigo. Esse é o começo da espiritualidade de qualquer ser humano. A vontade que a gente tem sempre é olhar para os outros, né? Porque isso enaltece nosso ego, né? Mas isso não ajuda em nada na nossa espiritualidade. Como se processa a eliminação da mácula no corpo espiritual? Máculas espirituais, é interessante, né, que o Mircea colocou, justamente, ela tem uma equivalência também na parte material, né? Então, se a pessoa tem muita mácula espiritual na cabeça, materialmente, olhando a pessoa, também é uma pessoa confusa, uma pessoa atrapalhada, uma pessoa que não se centra, né? Justamente refletindo para o lado material, não podendo trabalhar, não podendo ganhar dinheirinho, porque não consegue resolver as coisas. Mas por quê? Tem máculas na cabeça, né? E ao ministrar Jorei, eliminando essa mácula espiritual, ela reflete no corpo material, e a pessoa passa a pensar melhor, passa a ficar mais tranquila, e no próprio trabalho conseguir executar o trabalho, né, para que possa gerar um lucro para a firma e assim receber o salário, né? Então é uma coisa que são interligadas. Então falar apenas da mácula do corpo espiritual, né, na verdade é ligado, né, totalmente
à parte material e vice-versa, né? Então, a eliminação da mácula, né, que temos a maravilha do jorei, muita gente recebendo o jorei, boceja, já é essa mácula espiritual sendo eliminada, e até aparece na parte física como bocejo, como lacrimejar, né, os olhos, ou a pessoa arrota muito, né? Enfim, diversas coisas que refletem na parte material, mas isso devido à eliminação da mácula espiritual, né? Logo em seguida refletindo. Esse lance de refletir, essa coisa, por isso que a Era da Noite era uma era que todos acreditavam que só existia a matéria, porque essa parte do reflexo demorava muito, né? Vocês assistem muito jornal em que o âncora da televisão pergunta uma coisa, leva um tempão para o outro responder, né? Tem um atraso, e aí fica todo mundo olhando para um para o outro, né? Aquele minuto lá é porque tem esse atraso, e aí ele responde, depois de um tempinho ele responde, né? Hoje já estão diminuindo essa diferença de tempo, né? Então o mundo espiritual também, quando você faz algum malefício, alguma coisa que prejudica o outro, você cria mácula, né? E ao criar mácula, você vai ser purificado de alguma forma por ter juntado mácula. Mas essa distância entre o fazer e a purificação vir era esse delay, esse atraso. Só que na era do dia, esse atraso está diminuindo. Então a pessoa está fazendo e em algum tempo é descoberta, né? Já não é mais como passar por uma outra vida, ou quase que ninguém nem descobrir, de tanto tempo que tinha desse atraso, né? Do mundo espiritual para o mundo do corpo espiritual para o corpo material, né? Então, uma das grandes fatos do homem parar de fazer maldade é justamente já logo em seguida acontece o ato da sua maldade, né? Então, as pessoas mesmo vão chegar à conclusão que vai ser uma grande tolice fazer maldade. E em caso de morte em decorrência da doença, ela persiste no mundo espiritual? Sim, os espíritas, né, têm relatos muito interessantes das pessoas que morrem em decorrência de uma doença. Eles vão para o mundo espiritual, e aí eles lá no mundo deles têm um jeito de acolhê-los, receber e continuar o tratamento, né? Então aí a gente percebe que a gente leva, né, de alguma forma a gente leva no caso aqui a doença, né, persistindo no mundo material, né? Claro que não tem mais o corpo físico, mas aí a cura tem que ser feita no corpo espiritual, né? E com isso nós, né, se Deus quiser, para o mundo espiritual dos messiânicos, recebermos Jorei, né, no mundo espiritual. E pelos relatos e pelos acontecimentos relatados pelos membros, pessoas que estão em dedicação, né, muitas vezes bastante ativas, e vai para o mundo espiritual em decorrência de algum fato, né, vai para o mundo espiritual. Os relatos são que já chega dedicando no mundo espiritual. Então seria ótimo menos tempo né, já ir direto fazer o que se estava fazendo nesse mundo, né?
Então, esse, podemos dizer, faz muito a característica do mundo espiritual dos messiânicos. Meixo Sama fala na lei da sintonia para o aparecimento de doenças, isto é, máculas geradas pelos olhos produz purificação dos olhos, etc. Essa sintonia também acontece com as outras purificações, como a financeira e a de conflitos? Sim, sim, com certeza. A purificação financeira é por termos mácula no dinheiro, né? Por não termos feito nada em vidas passadas ou na própria vida por ninguém, né? E usado o dinheiro mal, né? E gastando além do que tem, enfim, são coisas que são equivalentes. Aí você purifica na parte material. Tem pessoas aqui do templo que têm uma facilidade incrível financeiramente, né? Mas tem um problema com a saúde. Ou não tem problema com a saúde, mas tem problema com conflitos, né? Já outros membros têm maravilhoso relacionamento entre eles, saúde perfeita, mas um problema sério financeiro, né? E é uma coisa até crônica, no sentido de englobar a família toda, né? Então a gente percebe que nisso tem uma lei da equivalência, ou seja, a própria família junta-se na família todo mundo que tem algo similar, né? Ou seja, nesse caso, o problema com dinheiro, problema financeiro, né? Então, mas não é nenhum fato, nenhum dos três que eu citei aqui é impossível de ser resolvido. Tantas pessoas deram uma reviravolta, deram, né, problemas financeiros eternos que hoje nem lembram mais que tinham problemas financeiros. Problemas de relacionamento, de brigas eternas que hoje corre tranquilo, um relacionamento, né, maravilhoso dentro da família. E de doenças não precisamos nem falar, né, o quanto que a gente melhorou de saúde com a bênção do Jorei, né? Está no ensinamento que toxinas hereditárias provocam coceiras. Qual o ponto focal do Jorei nesse caso? Doença hereditária, como o nome diz, é uma herança, né? No meu caso, na minha família, a gente tem uma herança hereditária muito, eu acho que problema de fígado, né? E aí, olhando o histórico da família, a família tomava muito erva medicinal, chá, né? Então, com esse costume da família, prejudicamos bastante, né, ao funcionamento do fígado. E uma coisa que meu pai teve, meu avô, né, eu e minha filha agora, quer dizer, a gente vê o problema no mesmo local, né? E aqui na pergunta fala da coceira, né? Provoca coceira, toxina hereditária. Menção fala de uma toxina da vacina, né? E com isso a toxina da vacina faz com que ela fique velha, envelhecida. E ao envelhecer, em vez de dar dor, ele dá coceira. Então, a coceira podemos dizer que é uma toxina envelhecida, ou uma toxina hereditária já muito antiga, né? Então dá esse tipo de sintoma. No Brasil é menos. No Oriente, essa toxina
hereditária proveniente do campo das ervas medicinais é muito mais acentuada. Aqui a gente não vê muito, tanto assim, de problemas de toxinas de ervas, mas no Japão muito. Então, meu pai tinha coceiras, a minha irmã tem, né, sai na pele, isso tudo já é dos nossos ancestrais, está vindo dos nossos ancestrais. A toxina muito encalacrada, muito... porque quando vocês veem, a pessoa toma um medicamento e quando vai purificar a dor é muito forte, né? Porque a própria toxina tem do medicamento, ao sair, a própria toxicidade dela faz os nervos sentirem dor. Mas quando ela fica velha, envelhecida, muito tempo, anos, e passa de pai para filho, ela sai, mas sai já com sintoma principalmente de coceira, né? Então podemos falar, não é vinho, né, mas é envelhecido, é uma toxina envelhecida, então que causa coceira. Focar de orelha no pescoço é uma parte essencial? Sim, o pescoço, o ombro, o pescoço é a ligação do corpo com a cabeça, né? E o ser humano atual, dos dias de hoje, o ser humano moderno, ele praticamente só usa a parte de cima, a cabeça, né? Praticamente o corpo, não muito, mas é a cabeça, né, que fica fervendo, fica quente, né? Então o sangue vai muito para a cabeça, e ao ir para a cabeça, o sangue acaba levando junto com o sangue toxinas do corpo para o cérebro, e com isso vai de alguma forma a toxina vai se acumulando, né? E muito acumula nessa junção entre corpo e cabeça, né? E que muitos problemas de derrame e tudo é a pressão, né, da parte aqui interferindo, prejudicando o fluxo sanguíneo para a parte superior do corpo, né? É justamente as toxinas que ficam em volta das veias sanguíneas ou da própria dentro da veia, né, faz com que dificulte esse ir e vir do sangue, né? Então isso a gente vê às vezes a pessoa fica vermelho, né? É justamente o sangue que não está circulando ou fica pálido, né? Então ministrar jorei nessa região é essencial para abrir esse fluxo, né, de sangue, ir e vir do coração até a cabeça. Então os efeitos do jorei é muito visível quando é feito, principalmente aqui nas duas laterais, né, aqui abaixo da orelha, onde vocês põem a mão, sempre tem uma leve febre, uma leve febrícula, né, bem quentinho e duro, e dói, né? Quando você aperta, né, você vê a quantidade de toxina que ficou parado aqui, né? Então, quando estiverem quietinho, parado, sozinho, ou num transporte público, né, ministre jorei aqui, fique ministrando jorei aqui, porque é essencial, né, para o bom funcionamento, até para poder trabalhar, né, bem esse ministrar jorei, né, nessa região do pescoço, tá? Os sofrimentos que enfrentamos já estão designados para nós no mundo espiritual. Existem meios para evitá-los? Sim. Então, são designados pela quantidade de nuvens espirituais do nosso corpo, né? Como a gente leu hoje, se a gente vem para o mundo espiritual e
dá aquela boa faxina no espírito e volta, claro que a vida vai ser mais tranquila, né? Vai ser mais para aprimoramento, de aprendermos algo e de estudarmos algo, de dedicarmos para algo, né? Mas que com a quantidade excessiva de máculas, por ter voltado demasiadamente precoce, né? Afeta na nossa vida aqui no mundo material. E outra, somando as que a gente comete aqui no mundo material, prejudicando os outros, deixando os outros tristes, irritados, magoados. Isso você cria máculas também direto no corpo espiritual e consequentemente no corpo material, né? Então tudo isso são sofrimentos, né, designados por nós mesmos, né? A gente mesmo que cria toda essa infelicidade para a gente mesmo. Mas existem meios para evitá-los, ou para atenuá-los, ou para sairmos dessa. Sim, né? É isso que Meishu Sama nos trouxe. Que o melhor jeito é dedicarmos para outra pessoa, ou seja, para a humanidade, ou para o bem do outro, né? De alguma forma, tentar ajudar a outra pessoa. Essa é a melhor forma de eliminarmos a nossa mácula, de uma forma tranquila, de uma forma suave, né? E fazendo com que a nossa objetivo passe a ser a alegria dos outros. E com isso a gente dá um salto no sofrimento da nossa própria vida. Isso é nítido para as pessoas que começaram a dedicar, percebe isso muito forte na vida, né, de vocês. Então, para evitar, para atenuar ou para mesmo nunca mais, né, trilharmos esse caminho, ou seja, o caminho da construção da Era do Dia. Deus colocou esse objetivo e está recrutando pessoas para a execução. E Ele paga bem, né? Ele paga muito bem, ou seja, Ele troca bem as nossas máculas por um pouco que a gente faz, né? Um pouquinho que a gente faz, vai lá, agora eu tiro essa mácula sua, mas na verdade é muito mais o que você fez de errado, mas é super estimado, super valorizado. E por que não a gente, né, abraçarmos esse movimento de Deus? Mas quando você começa, é como um círculo, né, vicioso, um círculo mau, que você faz uma maldade, acontece uma tristeza com você, e a tristeza gera mais maldade porque você está triste, enfim, é um rolo, é uma bola. E existe a bola contrária, que é você está ajudando alguém, recebe um agradecimento, um sorriso, ou a melhora da pessoa te traz uma alegria, e essa alegria já traz uma felicidade, e você traz a bola do bem, ou seja, a alegria trazendo alegria, né? Felicidade trazendo felicidade. E aí, quando você entra nesse movimento, não para mais, né? Mas é difícil começar, né, esse movimento, né? Sair dessa inércia, sair da inércia ruim, parar um pouco e começar esse lado bom. E aí, a pessoa que engrenou nunca mais larga, porque não é porque ele está lá obrigado para diminuir as máculas, ele já nem pensa mais nas máculas, ele nem pensa mais, ele fica tão empolgado em fazer o bem, porque isso lhe faz bem, então já fica natural, normal, né? Aparece uma coisa que está dentro de nós, tudo isso está embutido dentro de nós, né? Essa vontade de fazer o bem, essa vontade de construir um reino melhor, um mundo melhor, isso está dentro do nosso DNA que Deus construiu. Então a gente tem mais do que procurar isso e ativar isso, né? Não é que eu não tenho isso, eu vou adquirir, não.
não é adquirir, e sim ir lá vasculhar lá embaixo, lá dentro da sua alma e ativar isso, que todos nós temos, que todos nós somos a partícula divina de Deus. Então, essa é a essência da espiritualização, é procurarmos essa sementinha, né, que Deus deixou dentro da alma de todos nós. Tem mais? Enfim, estamos agora, né, entrando numa fase diferente do tempo, em que está assim, pipocando em outros lugares, pessoas assistindo pela televisão, pela internet, as aulas e os ensinamentos de Meishu Sama. Então, é nos preparar, né, para grande quantidade de pessoas que vão precisar de ajuda, vão precisar de dicas, né, para esse novo mundo que está por vir. E para isso a gente chegou um pouquinho antes de todos, e já experimentando todas essas graças de Deus, e de alguma forma aprender a ensinar, aprender a passar nossas experiências para essas pessoas que estão chegando. E elas também trazem experiências maravilhosas que também reafirmam as nossas convicções. Então, é um movimento, como eu disse, já engrenando, já se movimentando. E aí não para mais. E aí é só em direção para o reino do céu. Tá? Muito obrigado pela presença de todos.